Olá pessoal, eu sou o professor Fabián Oliveira. Essa disciplina de microeletrônica, a qual eu ministro na Poli da UFRJ, eh, essa aula vai ser sobre esquemático. Vou mostrar, né, como se integra, né, com ferramentas open source, especificamente usando o processo IHP 130 nanômetros, esquemático no XSCAM, layout no Magic, verificações DRC que são feitas no mesmo Magic, né? Vou mostrar como fazer isso para ir verificando se o layout que estamos fazendo cumpre com as regras de fabricação de circuitos integrados, tá? E finalmente vou mostrar layout versus schematic, né? Que seria a verificação entre o que deu, eu extraio um circuito do layout e comparo contra o esquemático que eu fiz inicialmente, né? Então, tudo isso tem que encaixar, né? A gente projeta no esquemático, chega, tem um layout para mandar fabricar e a implementação física tem que bater com o nosso circuito esquemático, né? É um procedimento padrão, né? Em qualquer fabricação de circuitos integrados, tá? Então, seguindo os passos desse tutorial que eu preparei para vocês, tá? Vocês podem entrar no meu GitHub, Fabian, traz o CAD. Aí tem um tutorial da IHP ECG13G2. Tá? Eu preparei as ferramentas para funcionar com o Ubuntu 24.04 especificamente. Se vocês seguem passo a passo esse tutorial, ficarão com todas as ferramentas prontas, né? Todas as ferramentas open source funcionando e com as variáveis de ambiente já prontas para funcionar, né? Então vocês podem preparar um Linux específico, né, para rodar as ferramentas open source. Poderia ser uma máquina virtual, poderia ser um Ubuntu, poderia usar a WSL, que é o que estou usando nesse tutorial, né, que é o Windows, o Linux usado dentro do Windows, né? Outro link importante que vocês vão precisar é o repositório da IHP, é o PDK Open Source. Vocês podem entrar por esse link, né? E como vocês podem ver aqui, IHP, se vocês entram por esse caminho, tem uma documentação que vamos usar nessa aula especificamente, que é sobre layout rules, né? As regras de layout, né? As regras de layout, esse é o PDF, né? É, tem muitas coisas importantes no que refere às distâncias que a gente tem que respeitar quando estamos fazendo o layout, assim como outras coisas para evitar, por exemplo, problemas de latch-up, várias coisas. É um manual bastante grande, né? Tá? Eu vou ir falando, vou ir consultando ele conforme avance esse tutorial, tá, pessoal? Então, para começar, né, a gente pode abrir nosso terminal, tá? E no terminal a gente poderia, por exemplo, eu já estou na pasta eu já tenho alguns circuitos, um circuito pré-pronto que é um inversor, tá? Eu tenho nessa pasta o esquemático, tá? O inversor, né? Eu vou apagar o layout, vou apagar, né? Porque eu não vou usar, vou criar de novo, né? Então vou remover o inverter.mag, né? Que é o layout que eu já tinha começado a fazer, vou criar do zero agora nesse tutorial. Então tem um esquemático, um símbolo do esquemático e o inversor. Esses três arquivos, né, que são esquemáticos e símbolos, a gente consegue rodar usando o XSCAM, né? XSCAM é uma ferramenta gratuita, né? Eu já preparei esses arquivos antes, né? Se vocês rodam esse tutorial de preparação da máquina virtual, o XSCAM já vai abrir com as variáveis de ambiente da IHP 130 nanômetros, né? Então, se eu executo isso, vai abrir essa janela, que é o processo padrão, né, da IHP. Aqui tem todas as componentes, tem bastante tutoriais, né? Mas eu já criei aqui, né? Vamos abrir se vocês abrem aqui em Current Folder, ou Current Dirt, né? Aqui podemos abrir o circuito esquemático
do inversor que eu preparei. Para fazer layout, ele tem que ter esses pinos, tá? Eu declarei todos esses pinos como entrada e saída, porque é comum fazer isso em aplicações analógicas, né? Eu estou fazendo esse inversor, se bem um circuito digital, eu estou fazendo o layout e o procedimento todo de forma analógica, né? Não usando standard libs, né? Então, temos um NMOS de 1 por 0,5 e um PMOS de 4 por 0,5, ele é 4W, né? Isso foi feito para compensar, né, a mobilidade dos dois transistores e poder centrar o inversor, como vou mostrar no texto. Temos o símbolo, tá? Esse símbolo, como a gente viu na aula, pode ser gerado automaticamente, tá, pessoal? A partir do esquemático, tá? Temos um procedimento para fazer isso. Só arrumei um pouquinho o desenho dele para parecer com o inversor, embora faltou a bolinha aqui na saída que inverte, mas enfim, isso aqui é um inversor. E finalmente é bom, né, quando a gente trabalha quer testar um circuito, colocar um TB, underline e o nome do circuito que eu quero testar, porque isso aí significa test bench, né? É uma nomenclatura para ter organizado os arquivos, né? Bom, aqui é só uma simulação básica desse inversor, uma varredura DC, né? De 0 a 1.5 na tensão Vin e ploto, né? As duas tensões, a tensão de entrada e a tensão de saída. Então, é só gerar um netlist, simular e você vai ver isso na saída, né? Que é a saída do inversor, bem centradinho, ou mais ou menos centradinho no centro, né? De 1.5 e inverte em 0 e dá 0 quando a tensão vale 1. Certo, pessoal? Bom, esse é o circuito esquemático, está funcionando. O que importa, né, para fazer layout, né, que é o nosso objetivo dessa aula, é ter no esquemático esses pinos e no símbolo também termos esses pinos, todos declarados, né, com o mesmo nome, né, DD in SS out, e no esquemático mesma coisa, DD in SS out. Tá? Então, para começar o layout, né, pessoal, o que a gente vai fazer é abrir o Magic, né? Inclusive, acho que temos que usar, né, um comando específico para abrir o Magic, que é esse aqui, porque ele abre, né, as configurações da tecnologia IHP, que já estão previamente carregados nessas variáveis de ambiente da tecnologia, mas abre as configurações do Magic para, ou seja, os metais, as conexões, os grids, né, o lambda, a tecnologia e outras coisas para essa tecnologia. Então, vamos abrir o Magic, né? Abrir o Magic aqui, certo? Então o Magic ele funciona com um terminalzinho, né? Que aí podemos escrever comandos manualmente e temos essa interface gráfica que, como vocês podem ver aqui na lateral direita, ela tem todas as camadas dos metais, né? Da tecnologia, não só metais, né? Bom, primeira coisa para trabalhar mais confortável no Magic, né? É definir o grid. Tá? Eu sugiro para essa tecnologia, se bem a tecnologia é 0,05 micro, isso é um pouco exagerado e pequeno, e todas as regras de projeto que a gente tem nesse documento, por exemplo, né, se pensamos vou descer um pouquinho, se pensamos nas regras de projeto do contato, que são as primeiras que vamos usar, que são os contatos da região ativa e os contatos do gate, todas, a maioria dessas regras funcionam como 0,01, né, o passo. Né? Então, declarando um grid de 0,01 vai ser suficiente para nosso layout. Depois disso, temos que dizer para ele que não deixe, né, ter coisas intermediárias desse grid. Né? Então, tudo que eu for fazer, ele vai fazer um snap, tipo uma imantação, né, para esses pontos do grid. Né? Tem que colocar snap grid. Tá? Beleza, então o primeiro que temos que fazer, aqui o centro é o ponto 00, a coordenada 00. Aqui se vocês veem na direita, lá em cima, aqui, quando eu me posiciono aí, estou na coordenada 00. Aí se eu vou colocando, se eu vou movimentando um quadrado, isso aqui é importantíssimo, tá pessoal? Quando eu faço duas coisas, primeiramente para fazer zoom out, tenho que apertar, né, zoom in
é a letra Z e Shift Z ele é o zoom out, né? Então temos que nos acostumar a ter sempre a mão no teclado na letra Z e no Shift Z, né? Para fazer zoom out e zoom in. Tá? Essa é a primeira coisa importantíssima. A segunda, importante no Magic, é que o botão esquerdo do mouse define o primeiro ponto do quadrado. E eu posso até movimentar o mesmo quadrado que está definido usando o mouse do botão esquerdo. Vocês podem testar isso e vão pegar o jeito rapidamente. Tá? O botão esquerdo, uma vez que tu apertou o primeiro ponto inicial, o botão direito do mouse, ele define o segundo ponto do quadrado. Então, com isso, eu posso fazer retângulos ou quadrados de qualquer tamanho. Tá, pessoal? Então, aqui, né, vamos definir convenientemente, né, um quadrado de 1 por 0,5, que é o nosso gate, né? Um transistor NMOS de 1 por 0,5, né? Então, mais ou menos, né? A gente pode ver aqui em cima, né, na direita, o tamanho que vai ficando o quadrado, tá? Vamos subir um pouco mais para chegar a 0,5. Estamos em 0,44, 72. Aqui estamos em 88, 99, 1,08, 0,5, 1. E está faltando um pouquinho para chegar em 49. Aí, 1,05. Ou seja, estamos fazendo um retângulo, né? Do gate, né? Esse seria o comprimento na vertical e a largura na... Aqui podemos pintar, né, esse retângulo de duas formas. Ou apertando a bolinha, o botão que tem na bolinha do mouse com o polisílico, né, que é nosso material do gate. Ou vou apertar a letra U, que é undo para ir para trás, né? Ou podemos também colocar o comando paint. Esse algumas vezes vai ser útil. Polysilicon, colocando o nome do que temos aí, né? Então isso também pinta a região que a gente tem interesse, né? Certo. Agora temos o gate, né? Mas temos que ter a região ativa para cima e a região ativa para baixo e as conexões do gate nas laterais, tá? Para isso, quem vai limitar a gente nisso é a definição das distâncias mínimas dos contatos. Essas distâncias mínimas a gente pode ver nessa regra 5.14 do manual, tá? E temos que ver, por exemplo, a distância mínima de um retângulo, que geralmente é 0,16, tá? O tamanho de um retângulo, essa regra A, né? Seria 0,16. Tem que ver a regra F, que é a distância que tem até o gate, o contato que está na difusão, a distância que tem aqui. Mas em resumo, pessoal, vocês podem ver essa regra com mais calma, tá? Mas em resumo, tá? O que vai acontecer, basicamente, é que temos o gate, né? E temos a região ativa do transistor, tá? As duas regiões de drain e de source, né? Que são as que sobram aqui em cima, mas de qualquer forma sempre temos que fazer, colocar o material no transistor todo, né? Agora, a parte que a gente colocou, né? Se ver aqui, né? Foi somente essa daqui do meio, né? A gente só preencheu essa daqui do meio, tá? Mas aqui, por exemplo, agora a gente quer colocar um contato aqui, né? E queremos colocar outro contato aqui. Para fazer isso, a gente tem que ver quanto vale, né? Vou colocar aqui quanto valem, vou colocar com outra cor, né? Essa distância e essa distância, tá? Assim como essa distância para cá, que provavelmente seja a mesma que essa para cá, né? Porque é a distância enclosure, que a gente chama, né? Ou da borda, né? Aqui é a mesma coisa, tem que ver essa distância, essa distância, essa distância, essa distância, essa distância. Em resumo, né? Eu tenho isso aqui num papel, eu já coloquei essas regras aqui no papel. Aqui é 0,07, aqui é 0,16, que é o do quadrado, né? E aqui é 0,11. Aqui, de novo, 0,16 no meio, 0,14 aqui e
0,07 aqui, tá? Então, no total, né, o tamanho que eu tenho, o mínimo tamanho que eu posso fazer aí, se fizer mais não tem problema, mas de forma analógica a gente evita fazer coisas muito grandes por velocidade, por capacitâncias, né? Então, sempre tentamos fazer essas coisas das laterais, né? No mínimo, né? Por capacitâncias parasitas, né? Então, aqui é 0,37 e esse daqui vale 0,34, tá? Bom, esse é o que a gente chamava de LDS, né, na aula, para fazer algumas contas, né, das capacitâncias parasitas, né? Quanto maior tem um LDS, tem mais capacitância de perímetro, tem mais capacitância de área, vocês sabem disso, tá? Então, beleza. Vamos fazer, né? Porque aqui a gente já sabe, naquele transistor que temos na aula, isso aqui vale 1 micrômetro e isso aqui, né, vale 1 micrômetro, né? Desculpa, isso aqui valia 0,5, né? Não vale 1, né? 1 era outro, né? No caso. Aqui era 0,5 micrômetros, tá? Bom, então vamos fazer um retângulo aqui em cima, né? De 0,34 por 1, né? É nosso próximo passo usando o material, né? Como vocês podem ver aqui, né? Vamos fazer o zoom in, né? Usando o material de, falamos que tem que ser 0,34, né? É isso mesmo, né? 0,34, tá? Certo? Então já marquei o quadrado aqui. Eu vou colocar, como é um transistor NMOS, é uma N-diffusion. No caso, aqui também. Lembra que posso manter o quadrado do mesmo tamanho. Isso é importantíssimo, usando o mouse no botão esquerdo, né? Aqui vou colocar outra N-diffusion. Zoom out. Está faltando, ele está dando um errinho, porque eu não coloquei a N-diffusion aqui dentro. Tem que ter N-diffusion aqui dentro também, né? Beleza. Agora está faltando as laterais do gate, né? Para poder terminar esse nosso transistor, né? Vamos fazer primeiro do lado daqui, que é mais fácil, porque já o quadrado funciona para o lado direito, né? Então, temos que colocar 0,37, né? Se eu não estou enganado, tínhamos falado 0,37. Então, 0,30, eu acertei exatamente, 0,37, tá? Isso aí é a continuação do polisílico, né? Então eu pinto aí com polisílico, mantenho o mesmo retângulo, venho um pouquinho mais para cá, tá, pessoal? Aí pinto de novo com polisílico. Então já tenho o meu transistorzinho pronto, estão faltando colocar os contatos. Os contatos eu preciso colocar, né? Um quadrado, tínhamos falado de 0,16, né? Então aqui fica um quadrado de 0,18, um para trás, um para cá, 0,16. Então eu posso movimentar esse quadrado agora de 0,16, tá? Mas tem que ver qual era a distância que eu tinha nessa vertical. Eu não me lembro exatamente, mas é 0,11, né? Então são 11 quadradinhos desses, contados para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? E agora da borda da direita é 0,07, ou seja, são 7 quadradinhos, né? Então ficaram 3, 4, 7. Deve ter ficado 7 em cima também, porque eu já tinha colocado para funcionar, para ser no tamanho mínimo, né? Então aqui ele ficou certinho, na borda esquerda, e vou colocar um contato para a difusão N, né? Então o contato para a difusão N, se aqui tem N-diffusion, aqui embaixo tem P-diffusion, N-diffusion contact, tá? Pinto aqui. Esse branquinho está aparecendo porque é um erro de DRC, né? Porque está faltando metal mínimo, claramente. Quer dizer, não estamos cumprindo com as regras de metal mínimo, né? Nem o metal que tem que ficar na borda desse material. Então, se quiser ver, né, qual é o erro, né? Isso é importante, né? Você pode se posicionar onde tem um erro. Isso é bom porque você pode localizar
os erros no layout, né? E aqui, escrever no terminal, aqui pode escrever no terminal, DRC Huay. Aí ele vai falar que não tem metal suficiente no overlap, né? Ou, englobando, né, todo esse contato e não tem área mínima necessária do metal. Isso quando terminemos de colocar todos os contatos vai ficar pronto, tá? Agora eu tenho que ter uma separação, essa regra não coloquei aqui, né? Mas eu já tinha visto. Eu tenho que ter uma separação entre dois contatos, que é a regra B, né? E a regra B diz que é 0,018, né? Então, eu já tenho um de 16, posso colocar outro de 16, teria que ser mais 2 aqui, né? O próximo contato. O que eu posso fazer, né? É marcar até aí, né? Que eu já tinha visualizado, né? Apertar a letra A, que copia todo o que tem dentro desse quadrado. Eu, não, sem apertar nada, eu fico com o mouse nesse ponto inferior, e aperto a letra C. Isso copia tudo o que tem dentro do quadrado, né? Vou fazer o mesmo aqui, né? Não sei se posso. Acho que sim, né? Ficou a 7 da borda, não tem problema, né? A menos de 7 quadradinhos da borda, não tem problema. Aí me passei um pouquinho aqui, mas aí eu posso apagar esse pedacinho aí de forma fácil, né? Apontando fora ou marcando a região, né? Pintando com a cor que está aqui fora, né? Ou escrevendo no terminal, né? Erase, né? And diffusion. O erase, se só coloco erase, ele apaga tudo que tem, né? Mas eu posso especificar que o erase apague só uma camada de um metal, né? Isso é muito útil, né? Bom, certo. Aí ficou erro porque não tem metal mínimo, tá? O que eu posso fazer aqui, tá? É colocar um metal aqui. Se bem ele está falando que tem essa folga aqui nas laterais, né? Tem uma regra nos metais, se eu não estou enganado aqui, eu vou dar uma olhadinha, que essa regra D é regra... Ah, não, essa não é a regra do metal 1, né? Eu tenho que ir lá no início, né? E apertar a regra do metal 1. Na regra do metal 1 tem essa regra C, que é você pode deixar, né, o final do metal no contato, né? De um lado só. Então, e esse valor C é zero, né? Pode estar encostado, né? Então, acho que eu posso colocar um metal aqui e já cumprir, né? Com todas as regras do layout, né? Então, aqui, vou marcar tudo isso aqui. Tá? Vou marcar e eu vou copiar. Vou apertar a letra A para selecionar tudo. E vou vir faltando 2 aqui, que era o mesmo que estava lá em cima, né? Aperto a letra C. Tá? Então já temos os contatos em cima, já temos os contatos embaixo, tá? Posso apertar a letra V, né? A letra V, ela consegue centrar, né, o layout no lugar que está. Então agora vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar o tamanho desse quadrado, que já tem ele selecionado, só para vir aqui e poder colocar o contato. Então tenho que ver a separação que tem que ficar de aqui, né? Deixa eu ver outra vez nesse nosso desenho. É melhor começar por aqui, que é 0,07, né? Então tem que ficar 7 quadradinhos do lado esquerdo, 5, 6, 7. Né? Beleza? E aqui já vai ficar por padrão, imagino, os 14 quadradinhos que precisava do outro lado. Aqui vai ser muito difícil colocar dois, pelo que estou vendo, né? Colocar dois contatos, né? Porque precisamos na separação de 18, precisamos ter 7 e não sei se vai dar. Mas colocar só um contato aqui no gate não tem muito problema, né? A gente sabe que circula muito pouco corrente ou não circula, então ter um pouco de resistência nesse contato não é tão crítico quanto poderia ser a do drain e a do source, né? Então, basicamente, esse é o contato. Agora é um pouco diferente, né? Porque agora é
polycontact, né? Tem o polysilicon e tem o polycontact, né? Mesmo problema, ó, metal mínimo. Vamos pegar isso aqui, vamos fazer esse enclosure, né? Podemos deixar de novo, né? A parte de trás, um lado, né? Encostado no metal, é só uma regra aceita e coloco metal. Ainda falta um pedacinho de metal, ele está dizendo aqui que não completou, né? O metal mínimo. Agora sim, agora está mais pintado, né? Podemos ver, né? Se temos alguma regra de projeto, mas ele não está mostrando isso, né? Só com DRC White No Error Found na marcação, né? Bom, está faltando somente agora, né? Copiar esse lado, né? Uma coisa que eu posso fazer aqui é bastante simples, né? Seria apagar esse aqui, né? Erase polysilicon, ou todo que tem aí, né? Marco todo essa região, tá? Seleciono tudo, copio para qualquer lugar aqui, né? E agora faço Shift R para rotacionar. Agora com Move, né? Com a letra M, né? M de Maria, né? Posso colocar aqui, tá? Certo? Então, já tenho o meu transistorzinho pronto, certo, pessoal? Eu não salvei ainda, vou salvar, vai que aconteça alguma coisa aqui no meio, né? Eu vou chamar de inverter.mag. Eu já tenho o inverter schematic, já tenho o inverter normal, né? O inverter símbolo. Agora vou ter o inverter.mag, tá? Só para garantir que está tudo certo, né? Beleza, pessoal. Então, continuando, esse é o transistor N, tá? Agora vou criar o transistor P, tá? Muita coisa de aqui, pessoal, pode ser reutilizada, tá? Porque, em definitiva, um transistor P e um transistor N, o polissilício é o mesmo, né? Muda a região ativa, né? A região ativa aqui é uma N-diffusion e no caso do P vai ser uma P-diffusion, né? Então, o que a gente faz nesse caso, para facilitar, né? Já que estamos fazendo o transistor na mão completamente, né? Vou copiar tudo, vou trazer para cá, tá? E vou começar a trabalhar nesse transistor. Vamos fazer algumas coisas, né? A primeira que eu faria aqui, pessoal, seria trocar as difusões de valor. Quando eu trocar as difusões de valor, pessoal, o contato vai sumir, porque o contato é uma célula, né? E o contato já tem um pedacinho da difusão e um pedacinho do metal. Então, quando eu apagar, né? Deixa eu aqui. Quando eu apagar essa end, eu vou pintar todo o que está como aqui, ó. Todo o que está como end diffusion, né? Eu vou me posicionar aqui, vou marcar o transistor todo, tá? Vou abrir o terminal e vou colocar erase, né? End diffusion, tá? Agora eu vou colocar paint and p diffusion, certo? Sumiu o contato, né? Que foi o que eu falei, mas ficou metal. Então a gente pode reutilizar. Antes de reutilizar o contato, aqui temos um transistor. Esse branco que ele está dando, porque não tem o poço, né? Eu não tenho um poço aí para poder NWL, né? Que é onde o transistor tem que ficar, né? O transistor P tem que ficar. Mas isso vamos colocar só no final. Uma coisa que eu faria agora, como eu tenho um transistor de 4, né? No caso, lá no, só voltando a nosso querido esquemático aqui, né? É um transistor de 4W por L05, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Opa, apertei uma letra aqui que não tem nada a ver. É apagar esse lado aqui. Depois a gente coloca de novo, né? Erase. Tá?
Tudo bem. E copiar, porque o 0,5 se mantém, né? Isso não vai acontecer para qualquer transistor, mas vocês podem reaproveitar partes de transistores, né? Para economizar trabalho, né? Então, aqui o que você pode fazer é pegar tudo isso de aqui até aqui, selecionar com a letra A, né? Se posicionar aqui embaixo, apertar a letra C, toma 1, mantendo de novo, letra C, 2, 3, né? Porque é 4 micro, né? Então tem que colocar 4. E aqui, mais um, C. Ah? Agora sim, posso trazer esse meu contato aqui de, de gate, né? Aqui, letra A para marcar, copio, Shift R para rotacionar e vamos vir com Move agora, aqui, só se posicionar aqui, apertar a letra M e foi, né? Então aqui temos o transistor EP, né? E vamos colocar o poço, né? Para ele não reclamar mais dessa parte branca, né? Que é o que está faltando aqui. Todo um transistor P tem que estar dentro de um N-well, né? Um poço N, né? Então aqui teríamos que colocar N-well. Né? Aí ele parou de dar esse DRC. Agora temos problema com os metais que estão separados e a distância deles não é a permitida, né? Mas esse metal pode ser um metal só, né? Vamos sobrescrever por cima dele. Vamos fechar um quadradinho completo aqui, apertar o metal 1, né? Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Ah. Certo. Já está marcado porque o quadrado estava desse tamanho. Metal 1. Tá? Estão faltando os contatos. Tá? Então vamos a pegar esse contato aqui, esse tamanho de quadrado aqui, que é do contato. E já podemos colocar ele aqui bem na borda. Acho que sobravam 5, né? 5 quadradinhos para cima, 5 quadradinhos para baixo, se não estou enganado. E depois temos que respeitar, né? Os 5, os 18 de separação entre eles, né? Vamos ter que copiar várias vezes, né? Tem um comando para copiar vários ao mesmo tempo, mas não me lembro nesse momento, vou ter que copiar um por um, né? Aqui você pode procurar isso, né? É um copy repetitivo, né? Dá para copiar esse quadrado várias vezes para a lateral. Só que aqui o contato agora é um contato para difusão P-Diffusion Contact, né? É esse. Não é o N-Diffusion, né? Então agora aqui, né? É o 18. Marcar aqui e aqui, né? Aí deu 18 de separação, né? Coloco a letra A e começa a fazer aquela cópia, né? Que a gente estava fazendo. Só para ir colocando vários contatinhos para lateral. Né? Tem que tomar cuidado de não ficar descentralizado, né? Porque como estamos fazendo todo no tamanho basicamente mínimo, né? Poderíamos ter algum probleminha se a gente deslocar alguma coisa, né? Então aqui é Z, Z, C e C. Ainda dá para colocar mais um aqui, né? C. Dá para ter uma coisa aqui, ó. Pronto. Mais um aqui não vai entrar. Mas não tem problema, né? Então, continuando aí, já tenho todos os contatos colocados. Para não perder tempo agora, né? Posso pegar todo isso aqui, né? Antes até posso apagar isso aqui, não tem problema, né? Eu poderia até apagar isso aqui. Podemos colocar Erase Metal 1. Aí só apago o Metal 1 desse. Aí eu copio, né? Todo esse troço de ponta
ponta. Lembrando que são dois em cima, né? Dois quadradinhos em cima. Agora vimos aqui, colocamos dois quadradinhos embaixo e vai dar certo. Tá? Pronto. Já temos nosso transistor N e nosso transistor P, basicamente prontos, tá, pessoal? Aqui agora é só Move, né, com a letra M. Né? O que temos que fazer agora, pessoal? Estamos trabalhando com com processos CMOS, transistores NMOS, PMOS, né? Os transistores PMOS, né? Isso aqui vou movimentar ele até não dar erro agora, né? Um pouquinho mais para baixo. Meu objetivo aqui não é fazer um layout mínimo também, né? Para fazer as coisas mínimas temos que... Aí, ó, tá reclamando que está muito perto, né? Da região ativa. Então vou ir um pouquinho mais em cima, até ele não reclamar muito, né? Pronto. Então aqui coloquei transistor N, transistor P. Agora eu tenho que finalizar esse layout de alguma forma com conexões de substrato, né? Então, primeira coisa que eu posso fazer aqui rápido é conectar, né? Temos várias formas de fazer. Posso fazer um quadradinho aqui e já fechar o metal 1 aqui, que ele tem uma conexão, né? Lembrando, né? O circuito, né? Essa conexão do out, né? Que está entre o drain e o source do outro transistor, tá? Mas tem uma ferramenta para fazer isso. Vou apertar a letra U aqui, né? Tem uma ferramenta para fazer isso. Se vocês veem, o Magic funciona em três modos. Tem o modo box, que é o modo de fazer quadrado que estou usando agora. Opa! Não consegui ver a troca da ferramenta aqui agora, né? Esse é o modo wire. Não sei por que está mostrando o box lá em cima. Tá? Vou só fechar aqui. Aí está mudando, né? Se a gente muda, vai mudando. Modo pick, modo box, modo wiring. O modo wiring, né, é o de fazer o que eu estava usando agora, que é para fazer roteamento. Né? Por exemplo, eu posso apertar aqui e está muito grosso, né? Eu tenho que selecionar, por exemplo, o metal 1, né? Dois cliques, opa, aí ficou em outro material, né? Mas temos essa ferramenta para ir fazendo o roteamento, né? Dos metais, né? Eu, nesse caso, não vou usar, né? Eu estou usando a ferramenta de box mesmo, dá para fazer em box, tá tranquilo. Então, aqui vou colocar o metal 1 para fechar esse contato. Aqui, né? Vou fechar esses dois metais, vou juntar esses dois gates, né? Porque o gate é a entrada, né? O VIN do transistor. Né? Vou fechar eles aqui em cima. Não sei se posso fazer assim, mas vou tentar. Né? Se der algum problema, ele vai reclamar. Não deu nenhum problema. Tá certo. Né? Conectei uma conexão metálica de metal 1 entre um gate com outro gate. Poderia também conectar o outro gate do outro lado, mas como é uma coisa mais de funcionamento digital, aqui não teria tanto problema. Em aplicações analógicas, eu gosto de conectar as duas laterais do gate. Né? Aqui não é um circuito que costumaria dar muito problema. Né? Um circuito bem feito também teria que ter um word ring, né? Mas eu vou fazer simplesmente um contato, né? Ao poço P e ao poço N, né? O que estou querendo dizer, com outras palavras, né? É que você tem um transistor, vamos dizer assim, você tem um transistor NMOS, né? Tá aqui, transistor NMOS aqui. Isso está todo em um substrato P, né? O que você tem que fazer é um contato P+, né? Para poder conectar, né? O terra, né? Do circuito, né? O ground do circuito, uma conexão P+, né? Aqui o drain,
aqui o source. E ao contrário, quando a gente está com um transistor em um poço N-well, né? Aqui temos um P+, opa, aqui temos outro P+, e o contato ao substrato é um N+, que ele tem que ir para o VDD, né? Esse é o transistor, né? É o drain, o source, o drain, né? É o source, o drain, tá? Mas esse aqui é o substrato, é o terminal de substrato, né? Então precisamos ter essa difusão, um quadradinho dessa difusão dentro do N-well e outra difusão para conectar o substrato do transistor N, né? Então a do transistor N podemos colocar, né? Já vou ver aqui qual é o tipo de conexão, mas N substrates aqui, né? P substrates, P diff, ou N substrates and diff, né? Ou seja, N sub, né? Esse seria o material N+, mas esse aqui seria o P+, né? Tá? Então, isso aí seria o que tenho que conectar aqui, né? E esse aqui, que é o N, teria que estar aqui em cima, né? Eu vou estender esse poço um pouco mais em cima agora para poder englobar colocar dentro esse substrato e não me preocupar com as distâncias. Teria que ver no manual depois qual é a distância mínima que esse contato poderia estar, porque na hora de colocar um word ring ocupamos muita área e é bom ficar perto, né? Para não ficar ocupando tanta área, né? Mas aqui seria N substrate diff, né? Certo? Agora o que está faltando aqui é isso, né? É um N-well que fique dentro, né? Então aqui fiz um contato a poço, aqui fiz outro contato a poço. Tá faltando um contatinho agora aqui, né? Eu não sei o tamanho do contato, não me lembro, vamos colocar de 0,16, igual como estamos conectando no resto das coisas. Eu não me lembro se é exatamente isso aqui, tá? Mas deve ter por aqui, né? Se aqui tinha o P substrates, aqui tem o P substrates contact, né? Tá? Aí fiz essa conexão a poço, né? Vou colocar só o metal porque está no tamanho mínimo. O metal não ocupa a área mínima, né? Pronto, não deu mais erro. Isso quer dizer que o contato ficou certo, né? Como eu falei, né? Isso aqui não está nas regras exatamente boas de layout analógico, né? Precisaríamos ter um word ring no transistor N, um word ring no transistor P, né? Para fazer as coisas bem feitas, né? Mas isso aqui é só um tutorial de teste, né? Para mostrar os passos analógicos, né? Os passos de gerar um layout e fazer a extração, né? Só deixa marcar o tamanho do quadradinho aqui, de 16. Vou colocar um quadradinho aqui também. Esse aqui seria o N diffusion, o P N substrate contact, né? E mesma coisa, vou colocar um metal 1 para fazer o contato, né? Então a parte de cima do transistor tem que estar conectada nesse substrato, que é o VDD, né? Tá? A mesma coisa aqui, o transistor N, né? Deveria estar conectado aqui, tá? Então fiz uma conexão a substrato do transistor N, no source, né, do transistor N, conectei os dois transistores, né? Agora tem a saída do circuito está aqui, né? Vamos dizer que está aqui, né? Essa seria meu Vout, né? Do circuito. E esse aqui seria o meu Vin, né? Vin, Vout, VDD e eu conectei errado aqui, né? Pessoal, conectei no gate. Isso aqui, vamos para trás. Com a letra U, né? A gente vai indo para trás. Conectei errado o transistor,
Isso vai dar problemas de LBS no final das contas, né? Mas isso não iria passar no LBS esse que eu fiz, né? Mas aqui eu posso continuar, né? Colocar metal 1. Só vamos fechar aqui. Pronto. Então temos contato a poço no source do transistor. O gate deixei soltinhos aqui, não tem problema. Aqui temos a saída, né? E aqui temos a entrada, né? In, out, VDD, VSS, né? Então o que tem que colocar agora são as portas, que são muito importantes para poder passar no LBS, né? Porque se não temos labels, né? Nem portas, nem ports, né? No circuito, não podemos, não vai gerar o circuito extraído corretamente, né? Então, o que a gente vai fazer agora, né, é selecionar uma área aqui, por exemplo, aqui dentro desse metal, que seria a entrada, né? Vamos colocar, abrir o terminal do Magic, aqui, tá? E vamos colocar label, né? In. Tem que ter o mesmo nome que a gente tem no esquemático, né? Idêntico, tem que ser o mesmo, né? Esquemático, o símbolo, né? In, né? Então, vemos aqui, label in, né? Certo? Enter. Aí ele avisa que conectou ele para Metal 1. A gente poderia ter especificado, tem que ver no manual do Magic exatamente como faz, mas a gente já podia ter especificado o label em que metal que ele estaria, né? Porque a vezes tem 4 ou 5 metais juntos e só apertando ele vai escolher qualquer metal, né? Mas você pode especificar em qual metal tem que ficar o label, né? Nesse caso, como tem só um metal, ele escolheu um, né? Tá? Agora que você colocou o label, se você vê, isso ficaria amarelinho, né? Mas, logo em seguida, sem tirar o cursor, né? No mesmo lugar que estava o in, né? Tá vendo que ele colocou aí um portinho, uma porta in, né? No mesmo lugar, eu paro no terminal e coloco port make, tá? Aí ele ficou azul, tá? Vocês vão ver que ele fica azul, tá? Mesmo procedimento tem que fazer para out, tá? Paro aqui, coloco label out port make, pronto. VDD port, não, label DD, né? Eu chamei de DD. Metal 1 também. Eu estava com medo dele colocar no NWL. E aí ports make de novo, tá? Port make de novo. Aí podemos colocar, agora temos que colocar o outro, né? O VCS, né? No caso. Label SS port make. Todo pronto, né? Já temos nosso layout pronto, né? Vou salvar aqui, tá? Já temos nosso layout pronto. Claro, como que eu falei com vocês, não ficou no tamanho mínimo que poderia ter ficado. É só para mostrar o procedimento passo a passo do layout no Magic. Como vocês veem, é bastante intuitivo, não é difícil, né? Uma vez que tu pega a prática com as ferramentas, com os movimentos dos retângulos e o hotkey, né? Os atalhos do teclado, fica muito rápido realmente fazer layout com Magic, né? E uma coisa interessante é que
ele mostra o DRC em tempo de execução, né? Falando de DRC, podemos marcar a área que a gente fez o desenho e aplicar um DRC completo, porque o rápido ele mostra algumas coisas, né? O completo ele mostra mais coisas para fabricação, né? Tem mais regras, né? Então podemos ver o que ele deu aqui. Aqui podemos apertar DRC while, no error found, né? Então fizemos um layout que não tem erros de fabricação, ou seja, ele cumpre todas as regras que tem nesse documento, né? Isso é o que importa, tá? Certo. Bom, agora, pessoal, uma coisa que podemos fazer, né? Se a gente abre a pasta, a gente tem a pasta, né, na qual estamos criando, né, o circuito, como que chama? A pasta na qual estamos criando o esquemático, né? E o layout, né? Esse é o layout, esse é o esquemático, esse é o símbolo, tá? A gente pode criar uma vista, um extraído desse layout, né? Então, como que se faz uma extração do circuito? Temos que pegar o terminal do Magic, né? E ter uma sequência de comandos importantes que tem que executar. Eu vou deixar isso no rodapé ou na descrição do vídeo, né? Mas o comando seria, primeiramente, para fazer a extração LBS, né? Extração para LBS, porque tem a extração com parasitas e a extração que é para comparar com o esquemático. O esquemático não tem parasitas, então tem duas formas de extrair. A primeira é a de esquemático que eu estou falando, né? Porque você tem que comparar o LBS. Então, uma forma é seguindo essa sequência, né? Select top, extract. A gente pode até criar um script TCL aqui, né? E com isso aqui dentro, e executar esses comandos diretamente do script, né? É uma forma mais rápida, tá? Mas a gente pode escrever esses comandos aqui no terminal também, e ir passando um por um. Select top cell. Aí ele seleciona a área da top cell. Aqui tem que colocar extract. Agora ele criou esse arquivo .ext naquela pasta que eu estava falando com vocês, provavelmente, né? Criou esse inverter ext, tá? Agora ext 2 spice lbs, tá? Ext 2 spice subcircuit. Isso é importante porque na hora que a gente fazer o circuito esquemático, né? A gente vai falar para também usar o subcircuito top cell, né? Então, o que importa são as portas que a gente colocou, né? Tem que ter o circuito que a gente quer comparar tem que ter as mesmas portas que tem essa extração, né? Então, subcircuit top off, tá? E agora sim, x2 spice. Pronto. Isso aí provavelmente gerou para a gente, né, um circuito, um arquivo spice, tá? Esse arquivo spice é o que tem que ter o circuito idêntico, né? Se todo estiver certo, o circuito idêntico, né, ao que a gente tinha no layout, né, no esquemático, né? A gente pode comparar isso com a ferramenta da LBS, mas visualmente, né, ou rapidamente podemos comparar, né, no olho, né, que ele gerou, esse circuito saiu do layout, né? Não é o mesmo circuito que ele está simulando. Por quê? Ele colocou, né, a área de drain, o perímetro de drain, a área de source e o perímetro de source extraído do layout, né? Então, isso é bem importante, né? Provavelmente aquele extrai lá, aquele usa no Netlist é parecido, mas vocês podem ver que o Netlist que ele está usando para simulação, aqui, né? Ah, não era aqui não. Só um instante. Né? Esse é o Netlist que ele está usando para simulação, né? Ele tem, aqui podemos comparar, né?
é o mesmo transistor conectado out, in, SS, né? É o SGLB NMOS, ele extraiu corretamente o transistor com as camadas certas que a gente colocou, W1, né? E L05. Essa parte aqui ele não coloca, né? A gente não coloca, né, quando está a nível esquemático. Isso é colocado automaticamente dentro do modelo, mas não é a gente que coloca. Então, mas quando a gente faz essa extração do layout, isso aqui a gente está determinando, porque pensa que na hora da gente fazer o layout, a gente poderia ter colocado, né? Poderíamos ter usado, no caso, áreas de drain maiores. Ninguém impede, né? Isso é uma opção, ou uma opção nossa na hora de fazer o layout, né? E o PMOS, que está aqui, né? Tá? Ele ficou de 4 micro e ele 0,5 micro, né? Então ficou idêntico também, né? DD, tá ao contrário, né? Porque olha só, aqui tem o out e aqui o out está no terceiro terminal, mas um transistor drain e drain source é a mesma coisa, né? O transistor NMOS é simétrico, né? Os primeiros três terminais significam drain, gate, source, né? Aqui é gate, source, drain, então, ou seja, não faz diferença, né? Estão invertidas as primeiras três. Mas basicamente chegamos no mesmo circuito na hora de fazer a nossa extração, né? Desde o, o, como que chama? Desde o Magic, né? Bem, como vocês podem ver, né? Esse netlist que estava sendo criado aqui no inverter Spice extraído, ele está como um subcircuito e o outro que tínhamos aberto não está como subcircuito. A forma de resolver isso é simples. Tu se posiciona aqui no esquemático, nesse esquemático, né? Para em simulation, LVS, e aqui diz que a top cell, né? Que a top cell is a subcircuit, né? Tu tem que avisar para ele que essa top cell é um subcircuito. Aí gera de novo o netlist, né? Agora o netlist que ele gerou, né? É um netlist em subcircuito, ou seja, tá igual, né? Que o subcircuito de aqui, né? Eu não sei se essa ordem nos pinos vai dar problema. Agora não me lembro, mas a gente está com os pinos em ordem diferente. Se você vê, tá DD, Out, In, SS. E ele vai comparar contra esse circuito o LBS, né? Que é o NetGen, né? Que vamos rodar agora. Enfim, temos dois subcircuitos, né? Basicamente idênticos. Tem esse tema das áreas de drain e tal, mas a gente vai comparar agora usando a ferramenta de NetGen, né? Para isso, né, pessoal, o que eu fiz a extração se chama inverter.spice e dentro da pasta simulations, que é a que gera o ngSpice, o XSChem, tem outro inverter spice. Esse inverter spice que está aqui dentro, né, é o esquemático, né? Então vamos fazer uma cópia dele, né? E vamos chamar de inverter SCH, né? E vamos chamar o outro que estava aqui, né? O de fora que foi extraído, vamos chamar de inverter layout, né? Isso, extraído, né? Este. Né? Então vamos criar agora uma pasta nova chamada NetGen para poder fazer a comparação, né? Podíamos ter feito tudo aqui, mas para evitar, né, ter vários arquivos no mesmo lugar, eu vou trazer esse esquemático. Vou colocar todo mundo aqui dentro da pasta. Esses arquivos se geram com a WSL. Agora temos um inverter extraído do layout e um inverter esquemático, né? Agora vou entrar aqui no terminal, né, nessa mesma pasta que vamos a executar o NetGen, né? Então seria
fazer um clean. Clean não, clear. Só para limpar o terminal aqui, tá? A extração, né? A gente organizou, né? O inverter. Vamos dar um LS aqui, né? Temos o inverter extração pontos, extraído pontos pais, inverter schematic pontos pais. Isso aqui é porque eu já rodei, né? Mas vamos remover, né? Remover results out e comp out, que vai ser gerado pelo comparador. Aí eu criei um script, né? Para fazer essa comparação, porque o comando do NetGen, dá para escrever o comando diretamente aqui em modo batch, né? Mas o comando do NetGen, né? Eu coloquei aqui para você ver, né? Eu criei esse comando run ssh, né? Esse comando run ssh é o seguinte, tá, pessoal? Ele tem o nome da célula, né? O nome do arquivo que tem o netlist extraído, e tem que colocar aqui obrigatoriamente, entre aspas, né? Isso aqui toma como se fosse uma coisa só, né? A top cell, mas o nome da nossa top cell nas duas netlist, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o netlist que estávamos olhando, né? Esquemático, né? A nossa top cell, né? É inverter, né? Então tem que colocar o nome da top cell que está no subcircuito. Aqui a mesma coisa no esquemático, né? Colocar o nome da top cell. E aqui tem que colocar esse arquivo de configuração da tecnologia na TCL, escrito dessa forma. Eu vou deixar também isso aqui na descrição do vídeo. Tá? E finalmente, né? O arquivo que a gente quer que ele escreva o resultado. É bom deixar um scriptzinho preparado e só ter que trocar aqui quando a gente trocar de circuito, né? Porque senão vai ter que copiar esse comando todas as vezes. A outra forma, né, é copiar tudo isso no terminal. Só que quando fizer isso no terminal, tem que colocar o comando batch, né, a opção batch no NetGen, né? Enfim, isso aqui funciona bem, né? Deixar um comando, um script, né? Vou fechar aqui, tá? Então, vamos comparar os dois, né? Aqui seria SH, né, para ele executar o script, run, né? Aí ele comparou, né? Esses 4 nets. Aqui ele fez toda a comparação. A comparação foi escrita toda. Ele está dizendo que os dois circuitos são iguais, né? Mas a gente pode entrar dentro do resultado, né? Que o LBS deu, né? Aqui seria results out. Tá? Então você vai ter um resultado mais ou menos assim, né? Onde ele faz toda a comparação, né? Como vocês podem ver, vai ter um subcircuito pins, aqui vai ter outro subcircuito pins, né? São 4, tá? Então ele encontrou as equivalências de um lado e do outro, né? Aqui tem um circuito 1 e aqui tem um circuito 2, ele encontrou o mesmo dispositivo, termina dando, né? Finalmente que os circuitos são equivalentes, né? Isso que a gente vai ver no final, né? Esse é o arquivo de saída que a gente pode ver que o layout e o esquemático estão batendo. Isso aqui é um circuito muito simples, né? Mas quando temos circuitos muito mais complexos, né? Isso aqui é fundamental, né? A gente conseguiu ver quase no olho que os dois circuitos eram iguais no netlist, né? Tinha só a diferença nas junções, né? No tamanho das junções. Mas, enfim, isso aqui seria a execução do LBS, né? Que verificou
que nosso layout bate com o nosso circuito gerado, extraído do layout, bate com o circuito esquemático, né? Tá? E bom, pessoal, com isso a gente encerra, né, essa, essa aula, né, ou esse bloco, né, que eu tentei transmitir, né, todo o fluxo, né, desde o que você faz o esquemático, símbolo, cria um layout e finalmente verifica que o layout que você fez bate com o esquemático que você criou, né? Isso é importantíssimo e nesse caso estamos somente com dois transistores, mas podemos trabalhar com mais circuitos e com mais nível de hierarquia, né? Por exemplo, circuitos que chamem outros blocos, né? Por exemplo. Mas vamos ver se a gente consegue trabalhar isso ao longo o que resta do curso, né? Bom,